Uma vez, um lago secou no antigo reino de Shu, devido à prolongada seca. Os peixes no lago enfrentaram dificuldades significativas, lutando para sobreviver, debatendo-se nas poças de lama restante. Zhuangzi observou como os peixes se cobriam de lama e trocavam saliva para se ajudarem e se manterem vivos. Embora admirasse sua solidariedade, ele se perguntou se não seria melhor se o lago estivesse cheio, para que os peixes pudessem nadar livremente sem precisar tomar decisões drásticas para sobreviver. A partir de uma perspectiva moderna do individualismo, podemos olhar para o passado sentindo nostalgia pelo grau de solidariedade e comunidade humana naquela época. Assim como os peixes na história de Zhuangzi, as pessoas se ajudavam e dependiam uma das outras, e estavam envolvidas nas vidas umas das outras. E assim como os seres humanos fazem, eles formavam comunidades unidas. Essas comunidades proporcionavam uma sensação de segurança e interação social. De muitas maneiras, tornavam a vida das pessoas mais fácil. Além disso, em tempos de crise, a solidariedade em um grupo era ainda mais prevalente. Muitas histórias de tempos de guerra descrevem uma imagem quase romântica de como as pessoas se apoiavam mutuamente durante esses tempos de grande adversidade. A guerra faz as pessoas se unirem, e uma dor compartilhada é meia dor. Nas últimas décadas, um período de estabilidade relativa, crescimento econômico e avanço tecnológico, o mundo em geral tornou-se mais individualista. Claro, ainda podemos encontrar o coletivismo e comunidades próximas em muitas partes do mundo, mas, em geral, os seres humanos se tornaram menos dependentes e menos envolvidos uns com os outros, e mais focados em si mesmos, especialmente em países ocidentais ricos. As pessoas não precisam mais umas das outras, como costumavam precisar. A diminuição da interdependência não se deve apenas à riqueza, mas também porque a tecnologia torna a interação humana cada vez mais obsoleta em muitas áreas. E assim, o lago está cheio. Como os peixes, nós, em grande parte, nos tornamos autossuficientes. Permitimos-nos nadar livremente e esquecer uns dos outros. Porém, agora as pessoas precisam cada vez menos umas das outras, pelo menos em nível comunitário. E um novo problema surgiu agora. A experiência da solidão é prevalente em sociedades individualistas. Não podemos negar que a solidão seja problemática. Porém, sem minimizar a gravidade desse problema, também pode ser que tenhamos subestimado as vantagens de não precisar das pessoas. Neste vídeo exploramos a história de Zhuangzi sobre os peixes e por que um lago cheio de água é realmente altamente alegre. Independência e liberdade. Um peixe solitário, nadando em um lago cheio de água, decide para onde vai, procurando alimento e abrigo quando necessário. Ele pode encontrar outros peixes, mas se separa deles quando quiser continuar sua jornada individual. Da mesma forma, os habitantes de uma sociedade individualista são livres para escolher seus próprios caminhos. Na maioria das vezes, socializar com outras pessoas é uma opção, não uma necessidade. Então, eles são livres para se afastar dessas pessoas se desejarem. Podemos observar que não precisar de relacionamentos próximos para viver de fato leva as pessoas a cuidarem de seus próprios negócios. Embora os humanos ainda dependam de outros humanos para sobreviver, não precisamos da companhia deles, como presença física e relacionamentos pessoais para sobreviver. E assim, os laços sociais se tornaram uma opção, não um requisito. Um sistema bem estruturado, que depende principalmente da tecnologia, cuida das nossas necessidades. Podemos pedir qualquer coisa com um clique de mouse
Podemos pagar pessoas para nos fornecer qualquer tipo de serviço, como mudança, limpeza ou cuidados quando estamos doentes. Na Europa, os caixas de autoatendimento estão se tornando uma norma. Com o surgimento da inteligência artificial, coisas como o tipo de companhia que anteriormente reservávamos para um cônjuge podem ser substituídas por robôs avançados. Embora esse último exemplo pode parecer extremo, ele mostra o quão pouco precisaremos da companhia um do outro no futuro para atender às nossas necessidades. Se esses avanços tecnológicos se tornarem comuns e amplamente utilizados, um mundo onde não precisamos nos encontrar e falar uns com os outros pode parecer um pesadelo distópico para alguns. Provavelmente, muitas pessoas seriam afetadas pelos níveis de solidão em sociedades onde o contato humano é tão pouco frequente. Mas além dessas consequências graves, será que o aspecto de não precisar uns dos outros, de tais circunstâncias, poderia nos beneficiar? Imagine que todos sejamos peixes em um oceano rico e vasto, livres para explorar todas as suas profundezas, mistérios e conhecimentos. O caminho para a aventura está aberto, chamando-nos para explorar e experimentar coisas novas. Podemos fazer isso juntos com alguém, mas como podemos nos sustentar, podemos facilmente seguir essa jornada sozinho. Um companheiro é opcional. A liberdade das pessoas nos permite a liberdade de passar cada minuto acordado, nadando, para onde quisermos e fazendo o que quisermos, quando quisermos. Essa liberdade e independência dentro do mundo físico pode ser um grande prazer se alguém aprecia o caminho solitário. Albert Einstein, por exemplo, era um verdadeiro peixe solitário, apreciando a distância entre ele e os outros enquanto se destacava na solidão, e se preocupava profundamente com o bem-estar das outras pessoas. Um compromisso com o relacionamento pode ser muito gratificante e satisfatório, mas também tem muitos riscos e desvantagens potenciais. O parceiro pode ser abusivo, controlador, emocionalmente drenante, ou simplesmente não ser a pessoa certa. Além disso, um relacionamento exige tempo e esforço, que algumas pessoas preferem gastar em outras coisas. Uma desvantagem pode ser nos tornarmos muito seletivos, levando-nos a querer um parceiro, mas não conseguindo encontrá-lo. Não precisar de alguém significa que podemos terminar o relacionamento com aquela pessoa de forma mais fácil e rápida, o que também é verdade quando se trata de amizades. Não precisar de amigos nos permite terminar amizades tóxicas e estabelecer limites com os demais. E quando não precisamos fazer amigos por necessidade, é mais provável que façamos amizades com pessoas que realmente gostamos, com quem nos conectamos e compartilhamos interesses. Autenticidade e realização pessoal são aspectos importantes. A grande desvantagem de pertencer a um grupo é a experiência de conformidade. Pertencer exige que nos adaptemos. Muitas vezes isso significa que as pessoas esperam que façamos o que elas fazem, falemos como elas falam, e não raramente pensem como elas pensam. O significado da famosa citação de Sartre, "O inferno são os outros", muitas vezes é mal interpretado. As pessoas geralmente interpretam isso como dizendo que os outros são terríveis e que é melhor evitá-los completamente. Isso não é exatamente o que Sartre quis dizer. A citação apontou para a observação de Sartre de que nunca estamos livres do olhar das outras pessoas e de suas opiniões sobre nós. E quanto mais pessoas nos cercam, mais olhares críticos suportamos, mais olhares críticos temos. Essas opiniões e expectativas podem ter um impacto profundo em nós, e podemos nos sentir presos a nos conformar com as expectativas sociais. Algumas pessoas desejam se conformar e adotar voluntariamente as opiniões e maneirismos
das outras pessoas por um desejo de pertencimento. E ao observar o comportamento geral das pessoas, poderíamos dizer que a maioria de nós se importa com o olhar dos outros. A maioria de nós gosta quando as pessoas aprovam, nos estimam e nos respeitam. Em muitos casos, para obter a validação dos outros, pulamos pelos aros que eles colocaram para nós como macacos treinados. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer criticou a infatuação humana com as opiniões dos outros, dizendo: por uma fraqueza peculiar da natureza humana, as pessoas geralmente pensam demais na opinião dos outros. Embora a mais leve reflexão mostre que essa opinião, seja ela qual for, não é essencial para a felicidade, é difícil entender porque todo mundo se sente tão satisfeito quando vê que outras pessoas têm uma boa opinião dele, ou dizem algo lisonjeiro à sua vaidade. A busca pela aprovação não é prejudicial à nossa autenticidade? E se não precisássemos da validação dos outros para nossa felicidade? Ou pelo menos, apenas o mínimo necessário para funcionar e sobreviver na sociedade? Poderíamos aproveitar a liberdade de moldar a nós mesmos da maneira que preferimos. Essa liberdade não implica necessariamente ser antissocial, sem compaixão ou cheio de má vontade em relação aos outros. Apenas não permitimos que o olhar deles dite como vivemos autenticamente. O filósofo Nietzsche vai ainda mais longe, nos encorajando a romper com o rebanho, nos libertar da moral de escravos e transcender a condição humana, tornando-se o super-homem. Segundo Nietzsche, a sociedade e seus códigos morais impedem os indivíduos de realizar seu pleno potencial. Os super-homens ultrapassam essas limitações, criando seus próprios valores e significados autênticos, seja escolhendo a autorrealização ou apenas desejando desfrutar da tranquilidade da solidão. Não precisar das pessoas nos permite escolher nossa própria direção. Não precisar das pessoas não significa negar a importância da conexão humana, uma inclinação natural que varia de pessoa para pessoa. Para a maioria das pessoas, a conexão humana provavelmente desempenha um papel significativo em seu bem-estar geral. E os efeitos prejudiciais da solidão e do isolamento social são reais. Não precisar das pessoas não implica em não se associar com elas de forma alguma, mas nos concede a possibilidade de abraçar a solidão quando desejado. Quando podemos cuidar de nós mesmos, podemos nos associar com as pessoas, fazer amizades com elas e até ter relacionamentos íntimos, mas com a liberdade de nos afastar quando quisermos e desfrutar a tranquilidade da solidão, longe do tumulto humano. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos em uma nova oportunidade.